Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa notícia, que está fazendo barulho no setor global de energia limpa. É o anúncio recente da fabricante chinesa, a Mingyang Smart Energy. E eles têm planos para construir a maior e mais potente turbina eólica do mundo. E o impacto disso é ainda maior porque isso acontece num momento bem delicado, né? Quando vários gigantes ocidentais do setor estão enfrentando dificuldades financeiras sérias mesmo. A nossa missão aqui é, ir além da manchete. A gente quer entender o que está por trás dessa jogada, ambiciosa da China, da Mingyang. Seria só um avanço tecnológico, normal, ou a gente está vendo algo maior, tipo uma estratégia geopolítica em ação? Vamos explorar as informações, as análises que pintam um quadro, complexo. Quase uma nova guerra fria pela tecnologia verde. Vamos investigar isso mais a fundo. Exatamente. É fundamental a gente entender que não se trata só de engenharia, né? Embora, claro, os avanços sejam impressionantes por si só. O que as fontes, as análises sugerem, e com força, é um movimento estratégico. Muito bem calculado, sabe? Orquestrado lá de Pequim. O objetivo parece bem claro, bem direto. Não é só competir de igual para igual. É, na verdade, estabelecer um domínio no mercado global de energia limpa. E a ferramenta principal para isso, a escala. Uma escala industrial, tecnológica, massiva. Num nível que esse setor ainda não viu. Certo. Então vamos começar por aí. A Mingyang Smart Energy e esse projeto de turbina. Gigante. Pelas descrições, parece um colosso tecnológico mesmo. O que a gente sabe das especificações? O que ela representa de avanço? Olha, os detalhes técnicos que vieram a público são, notáveis. A gente está falando de uma turbina offshore, né, para ser instalada no mar. O modelo é MAIC 18.x28x. E ela foi projetada para ter uma capacidade nominal que pode chegar, veja bem, a 22 megawatts. 22 megawatts. Nossa! Sim. Para ter uma ideia de comparação, as maiores turbinas hoje que estão operando ou quase lá ficam na faixa dos 14 e 16 megawatts. É um salto enorme. E o diâmetro do rotor também é gigantesco. Supera os 280 metros. 280 metros. É difícil até de visualizar isso. É mais que 2 campos de futebol de comprimento. A escala por si só é, monumental. Sem dúvida. Mas, como a gente estava falando, o ponto crucial aqui vai além da engenharia pura, né? É o timing. É a intenção por trás desse anúncio. Várias fontes analisam isso como uma, abre aspas, brutal demonstração de força, fecha aspas. Brutal demonstração de força. É uma mensagem clara de Pequim, sabe? Sinalizando uma ambição de liderança, incontestável no setor eólico offshore, que é visto como chave para a descarbonização futura de muitas economias. A ideia de construir o que algumas análises chamam de um leviatã industrial. Um leviatã. Isso, a referência àquela criatura marinha, bíblica, né? De poder imenso. Sugere um plano mais amplo, usar essa escala massiva não só para competir, mas para, metaforicamente, afogar a concorrência ocidental. E essa concorrência, como você bem disse, já está mostrando sinais claros de dificuldade, né? Lutando para manter a cabeça fora d'água. É uma jogada de poder tanto quanto tecnológica. E aqui a coisa realmente se encaixa de uma forma intrigante, para dizer o mínimo. Essa ofensiva chinesa, esse anúncio quase desafiador, acontece exatamente no momento em que rivais ocidentais de peso, nomes como a AG Vernova, né, a divisão de energia da GE, e a Siemens Gamesa, elas estão, segundo várias fontes, relatórios financeiros, lutando pela própria sustentabilidade econômica. Você diria que isso é só uma coincidência? Uma sorte para a China? Seria muita ingenuidade acreditar que é só coincidência. O que as análises indicam, de forma bem consistente, é como essa crise latente no setor eólico ocidental acabou criando um vácuo,
uma janela de oportunidade estratégica. As fontes detalham uma tempestade perfeita, sabe? Que atingiu as empresas ocidentais. A gente tem a inflação galopante de custos, matéria-prima como aço, cobre explodiu depois da pandemia, guerra na Ucrânia, depois o impacto severo do aumento dos juros globais. Isso encareceu demais o financiamento desses projetos gigantescos, né? Parques eólicos são muito intensivos em capital e, para completar, em alguns casos, problemas internos mesmo, má gestão, falhas na execução de projetos, até questões de qualidade em certos modelos de turbinas que, minaram a confiança e geraram prejuízos bilionários. Então, essa combinação de fatores externos e internos, ela enfraqueceu muito a capacidade dessas empresas ocidentais de investir, de competir. Exatamente, essa quase implosão interna da indústria eólica no Ocidente, como algumas fontes chegam a descrever, abriu a brecha ideal. A China, através de empresas como a Mingyang, e tem outras também, Goldwind, Envision, não está só entrando para ocupar o espaço vago, ela está agindo de forma assertiva para redefinir as regras do jogo competitivo. A aposta estratégica é clara, que essa escala colossal das novas turbinas, combinada com uma estrutura de custos mais baixa, que a gente já vai falar mais, vai criar barreiras tecnológicas, porque dominar a engenharia e a logística dessas máquinas enormes não é fácil. Sei. E, principalmente, barreiras de capital, que vão ser quase intransponíveis para as empresas ocidentais que já estão fragilizadas, tentando se reestruturar. É uma tentativa de dar um salto competitivo difícil, muito difícil de acompanhar. Isso nos leva à questão-chave, né? Como é que a China consegue bancar essa estratégia de gigantomania, como algumas fontes chamam? De onde vem o dinheiro? E, talvez mais importante, como eles conseguem a eficiência de custo para tornar essa escala toda uma arma, e não só um peso financeiro? Aí a gente entra no coração da estratégia chinesa, que as análises mostram ser bem consistente em vários setores de tecnologia, aliás. A chave fundamental é o mercado doméstico chinês, gigantesco e protegido. Ele funciona de várias formas. Primeiro, como um laboratório em escala real. Permite testar, aprimorar novas tecnologias muito rápido. Segundo, funciona como um colchão de demanda garantida. Muitas vezes impulsionada por metas do governo, metas ambiciosas de instalação de energia renovável. Isso permite que as fabricantes locais, como a Mingyang, atinjam volumes de produção massivos dentro de casa. E essa produção em massa no mercado interno é o que gera as tais economias de escala. Precisamente. Produzir em volumes enormes pulveriza os custos fixos por unidade. Além disso, tem toda uma cadeia de suprimentos local, também operando em grande escala, frequentemente com custos de mão de obra, energia mais baixos. Some-se a isso o acesso facilitado a financiamento estatal e, em muitos casos, subsídios diretos ou indiretos. O resultado é uma estrutura de custos unitários, bem menor que a dos concorrentes ocidentais. Quanto menor, mais ou menos? Olha, algumas estimativas citadas nas fontes falam de vantagens de custo que podem chegar a 20%, 30% ou até mais em alguns componentes específicos. É muita diferença. E se a gente conecta isso ao quadro geral, fica claro. É a aplicação do mesmo playbook, da mesma cartilha estratégica que a China já usou com sucesso enorme para dominar outros mercados. Painéis solares. Exato, painéis solares há uma década e, mais recentemente, o mercado de baterias para veículos elétricos. O processo é o mesmo, basicamente. Usar o mercado interno protegido para ganhar escala, ganhar experiência, otimizar brutalmente a produção para reduzir custo e aí usar essa eficiência de custo como uma arma poderosa na exportação. O resultado prático, a capacidade de inundar o mercado global com produtos, nesse caso, turbinas eólicas cada vez maiores, tecnologicamente avançados e, crucialmente, bem mais baratos que os ocidentais. A indústria não é vista só como negócio, sabe? É um verdadeiro arsenal geopolítico econômico. Essa visão de arsenal geopolítico é forte.
E como essa estratégia toda impacta mais diretamente aqui no Brasil? As fontes que a gente analisou mencionam especificamente a WEG, uma das nossas maiores empresas industriais com atuação forte em eólica. Qual o risco para a indústria nacional? Sim, a análise das fontes é bem direta nesse ponto. Descreve essa ofensiva chinesa em eólica como uma potencial tempestade perfeita se aproximando para a WEG. A empresa catarinense é, sem dúvida, a nossa maior representante nesse setor em escala global. Conquistou seu espaço com muita competência técnica, inovação, gestão reconhecida. Com certeza. A WEG conseguiu competir globalmente, né? Fornecendo geradores, componentes essenciais para turbinas e até desenvolvendo suas próprias turbinas. Só que o cenário que se desenha agora é o de ter que competir com essa força industrial chinesa, descrita como um lutador de sumô, imenso, pesado, com um centro de gravidade econômico difícil de deslocar. Um lutador de sumô. Gostei da imagem. Só pela tecnologia, mas por subsídios estatais explícitos ou implícitos e pela vantagem quase imbatível da escala do mercado doméstico chinês. É uma competição em termos muito, muito desiguais. E o que isso significa na prática para uma empresa como a WEG? É pressão de preço, perda de mercado. Exatamente esses são os riscos que as fontes apontam. A capacidade chinesa de oferecer turbinas completas ou componentes-chave a preços muito agressivos pode esmagar as margens da WEG e de outros fornecedores não chineses. Pode dificultar a conquista de novos contratos, principalmente em mercados mais sensíveis a preço, né? A longo prazo, existe sim o risco de um deslocamento competitivo, onde a escala e o custo chinês simplesmente tornam a competição insustentável para quem não consegue igualar essas condições. E isso, claro, levanta uma questão importante, urgente, eu diria, sobre a nossa política industrial brasileira. Principalmente agora com esses discursos e planos de neo-industrialização do país. Qual a lição aqui, então? A conclusão que emerge da análise é clara. A competição global hoje, especialmente nesses setores estratégicos como energia limpa, não acontece mais só entre empresas isoladas. A competição é entre ecossistemas industriais completos. Esses ecossistemas incluem as empresas, claro, mas também as universidades, os centros de pesquisa, a cadeia de fornecedores e, crucialmente, o apoio e a direção estratégica do Estado. Então, a sugestão é que o Brasil precisaria de uma resposta mais Coordenada. mais estratégica para proteger setores industriais-chave como esse. Talvez até fomentar o surgimento de outras em setores de alta tecnologia, a sugestão implícita na análise é que a política industrial, talvez coordenada por instituições como o BNDES, né, que historicamente teve esse papel, essa política precise ter uma ambição estratégica parecida com a que a gente vê na China ou em outros países. Isso envolveria não só financiar, mas ter uma visão de longo prazo, fomentar a inovação local em nichos específicos e talvez a disposição de usar o poder de compra do Estado, usar regulações de forma mais focada, mais assertiva, para construir e proteger esses ecossistemas industriais nacionais. É reconhecer que o jogo mudou, né? Entendido. Então, amarrando todas essas pontas, o que tudo isso significa no fim das contas? A gente está vendo uma simples troca de liderança tecnológica ou é algo mais profundo? Uma redefinição do poder nessa economia verde que está nascendo? Olha, eu diria que as análises apontam para algo bem mais profundo, sim. O anúncio dessa mega turbina pela Mingyang, nesse contexto todo, ele transcende a notícia de uma peça de engenharia, por mais impressionante que seja. Ele se torna um símbolo poderoso do futuro do poder industrial global e de como ele está sendo reconfigurado. A mensagem que a China parece estar mandando para o mundo é inequívoca. Na nova economia, a economia da transição energética, da sustentabilidade, a escala industrial massiva não é só uma vantagem competitiva. Ela é o próprio jogo. Quem domina a escala, domina o mercado. As fontes chegam a usar termos fortes como checkmate. Isso não seria um exagero? É uma hipérbole para causar impacto, né? Claro.
mas reflete a gravidade da situação que alguns analistas percebem. A ideia é que, ao combinar a liderança tecnológica, turbinas maiores, mais potentes, com uma vantagem de custo estrutural baseada na escala, a China pode estar criando uma posição tão dominante no setor eólico que fica extremamente difícil para outros países, outras empresas reverterem isso. Seria um movimento quase decisivo na batalha pela supremacia na produção dos equipamentos para energia do futuro, repetindo o que já aconteceu nos painéis solares, como você lembrou. Entendi. Portanto, o desafio agora está claramente lançado para o Ocidente, Estados Unidos, Europa e também para países industrializados ou com potencial industrial como o Brasil. A questão urgente é como responder a essa estratégia agressiva, baseada fundamentalmente em escala massiva e coordenação estatal. Como garantir que a necessária, a urgente transição energética global não signifique só trocar uma dependência de combustíveis fósseis por uma nova dependência, uma talvez ainda mais concentrada, tecnológica e industrial, dessa vez da China, em equipamentos de energia limpa. Essa é a questão estratégica central e precisa ser enfrentada com inteligência e rapidez. Essa análise realmente nos mostra de forma contundente o poder imenso que a escala industrial, quando combinada com uma estratégia nacional coordenada, focada, pode representar no cenário global hoje. A história da Ming Yang, da indústria eólica chinesa, é um estudo de caso fascinante, sobre poder industrial no século XXI. Isso nos deixa com uma reflexão importante. Diante de um competidor global que claramente aposta na escala massiva como sua principal arma estratégica, quais são as respostas viáveis, inteligentes, para outras nações e suas empresas? Além da tarefa hercúlea, talvez até irrealista, de tentar simplesmente igualar o tamanho, o volume de produção chinês, que outras estratégias podem ser exploradas? Talvez focar em inovação radical, em nichos específicos onde a escala não seja o fator dominante, ou buscar mais agilidade e customização, ou quem sabe fortalecer alianças estratégicas entre países, entre empresas, com visões parecidas para criar um contrapeso. Ou ainda, usar regulações, padrões técnicos de forma inteligente para valorizar outros atributos além do custo. São caminhos complexos, mas essenciais para a gente pensar em como garantir um lugar relevante, competitivo na economia verde do futuro. Algo para continuar acompanhando e debatendo. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbonify para se manter sempre atualizado.